Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu coração. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a poderosa Palavra de Deus. Hoje, dia 31 de julho, e a palavra que eu quero meditar com você está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Aonde Jesus ia, Jesus realizava muitos milagres. Existem momentos na Sagrada Escritura que dizia que Jesus curava a todos. As pessoas levavam para Jesus os doentes, os coxos, os leprosos, os paralíticos, e Jesus curava a todos. E interessante, né? Toda vez que Jesus curava alguém, ele gostava de dizer isso: a tua fé te salvou. E agora ele está dizendo que ali não pôde ter muitos milagres, realizou alguns ainda, mas não teve muitos porque aquele povo não tinha fé. Então eu quero dizer a você que o que abre a porta dos milagres na sua vida é a fé. E eu quero que você entenda, não é o homem que cura, é Deus quem cura. Não é o homem que faz, é Deus quem faz. Então o que é a fé? É quando você deixa de olhar para o que não é e começa a olhar para o que é. É quando você deixa de olhar para os homens e começa a olhar para o Deus. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. Por que aquele povo não viu milagre? Porque eles enxergavam Jesus como um homem. Preste atenção. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Ou seja, ele não é gente como a gente? Ele não é um ser humano como nós? Se você enxerga Jesus como homem, se você não enxerga Jesus como Deus, ele não vai fazer nada na sua vida. Então, ou seja, eles não tinham fé. Eles não estavam acreditando que aquele homem que eles viam era Deus. E se ele é Deus, ele é o Deus do impossível, é o Criador do céu e da terra, pode todas as coisas. Amado irmão e amada irmã, eu quero convidar você a ter esta fé. Eu quero convidar você a ter esta fé. E se você tiver esta fé, a fé em Jesus, a fé em Deus, muitos milagres vão acontecer na sua vida. Então você vai levar as suas situações para Jesus. Quantas vezes também as pessoas trazem a nós sacerdotes, levam aos pregadores as pessoas doentes. Eu, por exemplo, já vi muitas curas
Deus fazer através de mim. Eu já vi muitas curas Deus fazendo através de irmãos meus, irmãos que pregam, irmãos que oram por cura e libertação. Quantas vezes eu já vi Deus curando? A pessoa acredita que se ela levar aquele doente, a gente vai orar por aquele doente vai ficar curado. Eu já vi muitas vezes pessoas que foram curadas através da minha oração e através da oração de outros. Mas por que essa pessoa foi curada? Porque eu, quando rezava, ou aquele irmão, quando rezava, ele rezava em nome de Jesus. A gente sabia que o poder não vinha de nós, mas o poder vinha de Deus. A mesma coisa, a pessoa que trazia e o doente, ele acredita que não é o Frei Gilson que vai curar, não é o pregador X que vai curar, mas é Deus. Agora eu ouso dizer, talvez muita gente não consegue a graça porque ela leva para o pregador achando que é o pregador que vai fazer alguma coisa. Mas ela não tem fé em Deus. É preciso que nós tiremos a nossa fé dos homens e coloquemos a nossa fé em Deus. É interessante, porque quando Pedro e João curam o paralítico, lembra daquele paralítico que está sentado na porta do templo e aí pede dinheiro e ele diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele paralítico começa a andar. A palavra de Deus diz que o povo ficou espantado em ver aquele prodígio através da mão de Pedro e de João. E aí Pedro e João, eles dizem para o povo, gente, por que vocês estão olhando para a gente? Não foi a gente que fez isso. Mas foi aquele Deus que vocês mataram que realizou esse grande prodígio. Jesus Cristo levantou este homem. Ei, se você tiver fé em Deus, Ele pode curar você. Ele pode restaurar você. Ele pode fazer todas as coisas na sua vida, mas nós precisamos ter fé. Então, a fé faz milagres. Deus, eu quero que você entenda isso, Deus atua por meio da fé. Por que então Deus não fez milagres? Porque não tinha fé. Então o que Deus precisa da nossa parte para que os milagres aconteçam, para que a graça aconteça? Ele precisa da nossa fé. E essa fé, em outras palavras, Ele precisa que a gente acredite, Ele precisa que a gente se abra, Ele precisa que a gente queira, Ele precisa que a gente o aceite. Porque não é só curar minha dor de cabeça ou meu câncer, é também dizer, Jesus, a partir de hoje eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.